Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o título da palavra: Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a tu e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta oportunidade. Louvado seja Deus. E, aleluia, nesta mensagem nós vamos entender, aleluia, que quando o homem ele está debaixo da promessa de Deus, Deus, quando ele resolve obedecer a Deus e ficar debaixo da promessa, Deus ele nos faz prosperar em meio a crises. E é esse o tema dessa noite: Deus fará prosperar em meio à crise. O que precisamos, aleluia, é apenas ficar debaixo da promessa, não olhando para o deserto em nossa volta, para a dificuldade em nossa volta, mas buscando o obedecer a Deus, aleluia, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele tem sobre a minha e sobre a tua vida. E nessa noite nós vamos trazer o entendimento de um homem chamado Isaque. Nós sabemos que Isaque, ele é filho de Abraão, o filho da promessa, louvado seja o nome do Senhor, o filho da sua velhice, louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem passada nós falamos de Ismael e aprove a Deus nesta semana estarmos falando sobre Isaque. Não foi nada programado, não foi nada planejado, e essa é a própria vontade de Deus, é o que Deus colocou, a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu estou percebendo isso agora, neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, vale a pena entender que havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e a promessa que estava sobre a vida de Abraão, ela se estendia sobre a sua posteridade, sobre o seu prole. Louvado seja o nome do Senhor, e se estende até os nossos dias, até os dias de hoje, porque é que em ti serão benditas todas as famílias da terra, que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Isaque ele estava passando ali por um momento de crise, um momento de seca, porque nós sabemos que a seca ela traz crise sobre as nossas vidas. Portanto, ele desce até Gerar, louvado seja o nome do Senhor, e Deus fala com ele ali para que ele permaneça naquela terra, para que ele permaneça debaixo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus havia de dar aquelas terras para ele e para a sua posteridade, assim como havia prometido a Abraão. Ele diz para Isaque não descer para o Egito. Deixa eu te dizer uma coisa: o Egito é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O Egito aqui tipificando o mundo, e pela revelação desta palavra eu quero te dizer nesta noite: não volte para o mundo, não desça para o Egito. O teu lugar é debaixo da promessa. Quando eu e você resolvemos obedecer a Deus, quando eu e você nós resolvemos ficar debaixo da promessa,
Grandes são as coisas que Deus fará na minha e na tua vida. Portanto, venha comigo nessa mensagem que Deus vai falar contigo. Se você está pensando em voltar para o mundo, está pensando em voltar para o Egito, deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus para a tua vida nesta oportunidade é: não saia debaixo da promessa, e você vai ver as promessas de Deus se cumprindo em tua vida. Isaac, ele resolve ficar debaixo da promessa. Ele resolve ficar em Gerar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque era a terra que Deus havia prometido ao seu pai Abraão. Mesmo em crise, louvado seja o nome do Senhor, ele resolve ficar ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o tema que Deus me deu é prosperando em meio à crise. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus que te fará prosperar em meio à crise. Não importa o momento que você está passando, Deus vai te dar estratégia e vai te fazer prosperar em meio à crise, em meio à perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui diante de outra mensagem que fala acerca de crise. Nós estamos aqui diante de outra mensagem que fala acerca de deserto. Estamos aqui diante de outra mensagem que fala acerca de perseguição, que fala acerca de inimigos que se opõem. Louvado seja o nome do Senhor. E você que tem me ouvido nos últimos dias pode até pensar, aleluia, que eu estou com alguma síndrome, aleluia, de ser perseguido, mas não é isso, é porque a palavra de Deus é essa. E o contexto de todas a maioria das mensagens, elas estão no mesmo rumo, o mesmo roteiro, a mesma direção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a palavra de Deus vai dizer que Isaac, ele resolve ficar ali na terra prometida, resolve ficar debaixo da bênção. A palavra de Deus vai dizer que ele semeou naquelas terras. Louvado seja o nome do Senhor de Gerar. E ele colheu 100 por 1 naquelas terras. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Aleluia, porque as bênçãos de Deus estavam sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus está sobre a minha e sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, Ele derrama bênçãos do céu. Ele nos faz prosperar, nos faz colher 100 por 1, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer: Isaac, tendo ficado debaixo da promessa, tendo enfrentado a seca, tendo enfrentado a crise, Deus começa a fazer ele prosperar, de maneira que ele havia ali possuído muitas ovelhas, muito gado, muitos funcionários, muitas pessoas ao seu serviço. Deixa eu te dizer uma coisa: fica debaixo da promessa, porque o nosso Deus é o Deus que tem prosperidade para a tua vida. O nosso Deus é Deus que tem prosperidade na tua vida, e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem te feito. Ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. O nosso Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás da sua promessa. Quando Ele prometeu, Ele sabia quem você era. Ele conhecia as suas falhas, conhecia as suas fraquezas. Ele sabia aonde você ia tropeçar, aonde você ia fracassar. Deixa eu te dizer uma coisa: Isaac não foi um homem perfeito ali em Gerar. Ele mentiu para o rei Abimeleque, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o seu pecado, a sua mentira, não afastou as bênçãos de Deus sobre a vida dele. E ele começa a prosperar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós começamos a prosperar,
Louvado seja o nome do Senhor. A prosperidade incomoda muita gente. As bênçãos de Deus sobre a vida de um homem, de uma mulher de Deus, incomoda muita gente. Começa os bramidos, começa os latidos, começa, louvado seja o nome do Senhor, as murmurações, começa-se as falácias, louvado seja o nome do Senhor, de maneira que você passa a ser, louvado seja Deus, uma ameaça. Isaac tendo semeado ali, Isaac tendo prosperado ali, louvado seja o nome do Senhor. O rei Abimeleque, ele manda tampar os poços que havia sido cavado pelo pai Abraão, manda entulhar aqueles poços, louvado seja o nome do Senhor, que havia sido abrido pelo pai Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você está, louvado seja o nome do Senhor, passando pelo deserto, você não incomoda. Quando você está, louvado seja o nome do Senhor, na fraqueza, na pobreza, você não incomoda. Mas quando você começa a prosperar de maneira ministerial, quando você começa a prosperar de maneira empresarial, louvado seja o nome do Senhor, quando você começa a prosperar como pai, como mãe, louvado seja o nome do Senhor, o teu sucesso incomoda. Incomoda primeiro o inferno, porque o inferno não quer te ver bem, não quer ver a tua família prosperar, não quer te ver desfrutar do melhor desta terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o melhor desta terra é para você, o melhor desta terra é para a sua família, louvado seja o nome do Senhor. E pode se levantar o inferno inteiro para tentar atrapalhar, porque não vai conseguir, porque Deus é fiel naquilo que prometeu, e quando Ele te escolheu, Ele sabia onde você ia tropeçar. Ele não errou na promessa, não. Ele não errou na escolha, não. Louvado seja o nome do Senhor. E ai daqueles que duvidam do teu chamado, ai daqueles, louvado seja o nome do Senhor, que se levantar contra a tua vida. Não é por vingança, é que quando tocamos, aleluia, um escolhido, nós tocamos na menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é o Deus que vai fechar a boca do leão. Deus é o Deus que vai envergonhar os teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E aqueles que te perseguem, louvado seja o nome do Senhor, vão ter que vir até você para fazer um acordo de paz. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Abimeleque, ele manda entupir os poços que havia sido cavado, aleluia, por Abraão. Isaac, ele muda dali, louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: ele muda dali para um lugar mais deserto ainda. E no meio daquele deserto, aleluia, ele começa a cavar um poço, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o mais importante, aleluia, é que ele teve a objetividade de cavar, ele teve, aleluia, a postura de mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele cava aquele poço da água, no meio do deserto, o poço começa a dar água. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a bênção não estava, aleluia, no lugar que ele estava, nem naquilo que ele fazia. A bênção estava sobre ele, e a maior bênção que ele tinha era, louvado seja o nome do Senhor, a maior herança que ele tinha, que Abraão deixou para ele, foi a promessa de Deus. A promessa de Deus é a tua porção. A promessa de Deus é a tua maior vitória. Não saia debaixo da promessa e você vai ver Deus te fazer prosperar em meio à crise. Deus não errou na promessa. Deus te conhecia, Ele sabia onde você ia errar. Não saia debaixo da promessa. Não volte para o Egito, não volte para o mundo, não. Continua debaixo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E por esses dias você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que conhece o meu e o teu limite.
limite. É o Deus que sabe que você não aguenta mais. É o Deus que sabe, Ele escuta o teu gemido, Ele escuta a tua dor, Ele colhe as tuas lágrimas e transforma em bênçãos para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto que eu estava é que Ele mudou dali. E Ele cavou do poço, o poço da água. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Precisamos ter objetividade. Precisamos, aleluia, saber a hora de mudar, no que é preciso mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso serve para mim e para a tua vida pessoal. Algumas coisas em nossa vida que precisa ser mudada, algumas atitudes em nossas vidas que nós precisamos tomar. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Ele mudou dali. Não, louvado seja o nome do Senhor, porque não queria contenda, não queria problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Ele era um problema, Ele estava se retirando, Ele estava saindo. Só que junto com Ele estava indo a bênção, junto com Ele estava indo a promessa. É o inimigo tentando fazer com que ele saísse da terra prometida. Manda entulhar o poço, manda entupir o poço, manda entupir o poço, porque ele vai parar. Manda fechar aquela porta, que ele vai voltar para o Egito. Mas o inferno quebrou a cara. Ele não contava que você ia ficar debaixo da promessa. Quebrou a cara. Isaac cavou um novo poço. E o novo poço deu água. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a falta de objetividade tenha atrapalhado a tua vida. Talvez a falta de objetividade tenha atrapalhado os teus sonhos, os teus projetos. Talvez a falta de objetividade tenha atrapalhado a tua caminhada. Sabe por quê? Porque uma pessoa sem objetivo, ela fica andando em círculo. Ela fica andando em círculo, não conclui aquilo que tem que ser feito, perdendo tempo, não sabe o que vai fazer. E o fato de não saber o que fazer gera em nós atraso de vida. Mas quando eu e você, nós temos, aleluia, a sabedoria para tomar a decisão na hora certa, fazer a coisa na hora certa, o nome de Deus é glorificado sobre a minha e sobre a tua vida. Isaac era um homem que tinha objetividade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nesse ponto da mensagem valorizar um pouco a questão de mudanças. Há momento que nós precisamos mudar. Há coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, que tem que ficar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você e eu entender que as bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas, não teremos problema em mudar. Porque quando nós mudamos, a bênção vai atrás. A bênção não está em uma localidade apenas, mas a bênção está sobre você. E a palavra de Deus diz que Isaac estava ali. O poço cavou o poço, deu água. Mas os pastores de Gerar foram até Isaac alegar que aquelas terras pertenciam a Gerar. Louvado seja o nome do Senhor, que ele ia ter que mudar dali. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eles entulham o poço que Isaac havia cavado. Isaac, para não fazer confusão, louvado seja o nome do Senhor. Isaac praticando o que Jesus ensinou. Se alguém te bater no lado da face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, caminha duas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela terra por promessa pertencia a Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não fez questão. Ele arriba a sua tenda, pega seus funcionários, sua família e vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez ele passando por mudança.
A história de grandes homens de Deus está cercada de perseguições. Mais uma vez o inimigo se levanta para entupir o poço que ele havia cavado. Mais uma vez o inimigo se levanta para colocar ele para correr dali, para fugir dali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não querendo contenda. Pediu ele a capa, ele deu a túnica e foi embora. Mas quando ele sai, louvado seja o nome do Senhor, a promessa acompanha. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse ponto da mensagem eu quero chamar a atenção, aleluia, para um detalhe muito importante. Como esta palavra é uma palavra que fala acerca de prosperidade, que fala acerca de prosperar em meio à crise, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a atenção para uma classe de gente. Existe uma classe de gente que ela pega lixo no monturo e consegue fazer uma obra de arte. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que ela pega o lixo e transforma em uma obra de arte. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é relativo à objetividade, é relativo ao valor que você dá àquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Mas existe em contrapartida pessoas, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que transforma, aleluia, o luxo em lixo. Louvado seja o nome do Senhor. Existe outro tipo de pessoa que transforma a arte em lixo. Enquanto alguns ele pega o lixo e transforma em arte, tem pessoas que ela pega um quadro bonito, uma arte bonita e joga no lixo, transforma em lixo. Tem pessoas que a obra de arte nas suas mãos não vale nada. Sabe por quê? Porque, aleluia, a arte ela vale aquilo que você, o valor que você dá para ela. O lixo vale o valor que você dá para ele. Aleluia, o valor das coisas são relativos. Deixa eu te dizer uma coisa, por meio da revelação desta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento para você começar a entender o valor das coisas, começar a valorizar aquilo que Deus colocou em tuas mãos. E a maior valorização que nós temos que dar é a promessa. Se você está debaixo da promessa, não saia debaixo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta promessa é quem vai te levar para lugares altos. Esta promessa é quem vai te levar a comer o melhor da terra. É a promessa que vai fazer, aleluia, o lixo virar arte. É a promessa quem faz o lixo virar arte. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha objetividade. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha essa sabedoria, Deus, para Deus transformar, aleluia, a sua mente, para Deus transformar, louvado seja o nome do Senhor, a tua sabedoria, para que você possa, louvado seja Deus, transformar aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, para que você saiba valorizar aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, enquanto eu meditava nesta palavra, Deus me deu como confirmação um homem fazendo uma obra de arte com a sua filha em uma penteadeira. Para muitos aquela penteadeira podia ser um lixo, mas ele, com o toque das suas mãos, estava transformando, estava pintando. Louvado seja o nome do Senhor. E foi esta a confirmação que Deus me deu para esta palavra. Eu orando, pedindo a Deus uma palavra, e Deus já estava trabalhando a mensagem no meu coração. E aquele homem com aquela penteadeira, para muitos era lixo, ia jogar fora. Ele estava pintando, ele estava transformando para colocar no quarto da sua princesa. Aprenda a transformar o lixo em luxo.
Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Há pessoas que não têm nada, mas do nada Ele transforma em muito. Há pessoas que têm muito e do muito Ele transforma em pouco, porque não sabe dar valor, porque não tem objetividade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aproveitei para falar de Deus para ele. Aproveitei para parabenizar pelo seu trabalho, porque a sua visão é maravilhosa, de transformar talvez aquilo que não valia muito em algo valioso. Vai ficar lindo no quarto da sua princesa. Precisamos valorizar a nossa família. A esposa precisa valorizar o esposo valorizar a esposa. A mãe aprender a valorizar o filho aprender a valorizar a mãe. E procurar dar o seu melhor, procurar colocar um toque de amor naquilo que tem em sua volta. E ainda meditando sobre esta palavra, eu trabalho com vendas, eu estou na rua andando, subindo e descendo, e eu comecei a observar, eu fico olhando. Quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu fico olhando e Deus fala comigo por meio de um pneu velho. Deus fala comigo por meio da chuva. Ele fala por meio do vento, por meio de uma planta, de uma carroça velha. Eu estou meditando nesta palavra, eu comecei a observar as coisas em minha volta. E Deus falando no meu coração, olá. E aí eu via em frente algumas casas, aquele lugar limpo, lugar varrido. A pessoa transformou a frente da sua casa em um jardim. Algumas carroças velhas de pedreiro que não servia mais, louvado seja o nome do Senhor. Ela pintou, plantou umas plantas em cima dela, aguou, cuidou. Em volta de algumas carroças velhas, abandonadas por alguém, mas que para aquela mulher virou arte. Havia alguns pneus pintados, alguns sobrepostos sobre os outros, uma verdadeira obra de arte, um jardim lindo, maravilhoso. Tem gente que transforma o monturo da sua casa em um jardim, gastando muito pouco, com carroças velhas, com pneus velhos. Ah, como Deus é maravilhoso, como Deus nos ensina. E tem pessoas, aleluia, que tem uma casa linda, maravilhosa, e transforma em um chiqueiro de porco, transforma em uma desorganização. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já entrei em casas de pessoas que era uma desorganização total. Já entrei em casas de pessoas pobres que a organização é linda, é maravilhosa. E até nisso Deus fala conosco. Aleluia. Nós oferecemos aquilo que temos, aquilo que somos. Quando a dona de casa é cuidadosa, ela transforma a sua casa em uma obra de arte. Não importa o pouco que ela tenha, louvado seja o nome do Senhor, ela pega um pneu velho e faz uma obra de arte. Pega uma carroça velha e faz uma obra de arte. Depois que arruma a casa, aleluia, a sabedoria é tão grande que começa a transbordar para fora, começa a fazer um jardim em volta da sua casa. Às vezes eu imagino como nós precisamos de sabedoria, como nós precisamos de discernimento, como nós precisamos de objetividade para aprender a transformar as coisas em nossas voltas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a obra da tua mão?
Neste momento da mensagem, aleluia, Deus me impulsiona a te perguntar qual é a obra da tua mão, como estão as coisas em tua volta. Quando você coloca as mãos nas coisas, você transforma, você destrói. Qual é o teu fruto, qual é a tua semente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a árvore nós conhecemos pelo fruto. Como estão as obras da tua mão? Como estão os teus frutos? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando a falar dos poços, Isaque cavava poço, o rei Abimeleque mandava fechar. Meus irmãos, só quem sabe o valor de um poço no deserto, louvado seja o nome do Senhor. Para Isaque cavar aquele poço, eu não sei se os irmãos já cavaram o poço, ou já trabalharam, aleluia, nesse processo. Eu já trabalhei quando criança, nem pouco tempo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas eu já trabalhei em processo de cavar poços. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um processo fácil, não. Cavar poço, aleluia, em lugar que tem água já é difícil. Agora imagina cavar um poço em meio ao deserto. Em meio ao deserto, aleluia, o servo do Senhor, com a sua objetividade, ele debaixo da bênção, debaixo da promessa, cavava o poço e o poço dava água. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha que mudar, ele mudava e a bênção ia junto com ele. Abimeleque vinha atrás destruindo, entupiu os poços que Abraão havia cavado. Aquele que pega o luxo e transforma em lixo. O inverso de Abraão, o inverso de Isaque, louvado seja o nome do Senhor. O contrário de um homem que tinha a sabedoria de Deus, que tinha a direção do Espírito Santo de Deus. E mais uma vez eu quero te perguntar: como está a obra das tuas mãos? Porque existe, meus irmãos, funcionários que são produtivos, que são objetivos. Em tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz dá certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe pessoas, estou colocando como funcionário nesta mensagem, porque a palavra é sobre prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Prosperar em meio à crise, prosperar em meio ao deserto. E nós precisamos diagnosticar as pessoas em nossa volta. Precisamos diagnosticar, aleluia, os nossos funcionários, a qualidade dos nossos funcionários. Precisamos analisar a qualidade do nosso cônjuge. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns pontos que é possível fazer a mudança tem que ser feita para que o nome de Deus seja glorificado. Porque existem funcionários que onde ele coloca a mão, ele transforma. Onde ele coloca a mão, o patrão ganha dinheiro. Não era assim na vida de José. Potifar sendo abençoado, porque José estava debaixo da bênção, e tudo que ele fazia prosperava, e consequentemente o seu patrão prosperava. Mas existe um funcionário tromba de porco. Minha mãe era quem dizia, porque tem pessoa que tudo que ela coloca a mão, ela dá prejuízo. Tem pessoa que aonde ela coloca a mão, ela quebra. Aonde ela coloca a mão, ela destrói. Aonde ela coloca a mão, ela dá prejuízo. Minha mãe chamava de tromba de porco. Louvado seja o nome do Senhor. E como minha mãe às vezes chamava, aleluia, com alguns, aleluia, dos meus irmãos que faziam essas coisas, que quebrava as coisas de tromba de porco, eu ainda criança, eu orei, eu falei: Deus, não me deixa ser um tromba de porco, não. Aonde eu colocar a minha mão, eu quero, aleluia, transformar. Aonde eu colocar a minha mão, eu quero prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Chega de ser tromba de porco, chega de destruir, chega de dar prejuízo. Está na hora de clamar pelo Espírito Santo de Deus. Está na hora de pedir a direção de Deus, pedir objetividade, pedir sabedoria a Deus, para você começar, aleluia, a fazer o seu esposo prosperar, para o esposo fazer, aleluia, a sua esposa prosperar, para o funcionário fazer o seu patrão prosperar, porque se ele não prosperar, não tem como ele pagar o seu salário. Precisamos de mudanças, precisamos de mudanças. Louvado seja o nome do Senhor.
Às vezes o patrão, ele dá uma chance para o funcionário, ele prejuízo, dá mais uma chance, ele prejuízo, mais outra chance, prejuízo. Chega uma hora que ele perde o seu emprego. Sabe por quê? Porque há mudanças que precisam ser feitas, há mudanças que precisam ser feitas em nossas vidas. Quantas pessoas perderam o seu casamento porque não passaram pelo processo de mudança? Quantas pessoas perderam o seu emprego porque não passaram por um processo de mudança, não passaram por um processo de transformação, saíram debaixo da bênção, saíram debaixo da promessa. Aí depois vem o arrependimento tarde. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não seja a esposa prejuízo, não seja o esposo prejuízo, não seja o funcionário prejuízo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas seja o homem abençoado, a mulher abençoada, aquele que vai colocar a mão, vai dar fruto, aquele que vai colocar a mão e vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você está debaixo da promessa. E quando você está debaixo da promessa, você é abençoado junto com a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, para caminhar para o final desta mensagem, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Isaac, ele começa a prosperar ali. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que Abimeleque, aquele que perseguia, aquele que mandava entupir o poço, aquele que mandava, louvado seja o nome do Senhor, expulsar de sua terra, agora ele vai ele mesmo falar com Isaac. Ele teve que ele próprio falar com Isaac, louvado seja o nome do Senhor, reconhecer que Deus verdadeiramente era com ele, reconhecer, aleluia, que ele estava debaixo da bênção, que ele era o abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, não demora para perceber, aleluia, porque Isaac era o abençoado. Não demora a entender aonde está a bênção, né? Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Potifar, louvado seja o nome do Senhor, ele prosperava por causa da bênção que estava sobre José. Isaac estava sobre a promessa, debaixo da promessa, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que ele fazia prosperava, onde ele colocava as mãos, as coisas aconteciam. Louvado seja o nome do Senhor. Abimeleque teve que ter com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, aqueles que te perseguem vão ter que vir ter com você. Aqueles que estão tentando entupir os teus pulsos, aqueles que estão tentando atrapalhar os teus projetos, aqueles que estão tentando atrapalhar a tua caminhada, vai ter que vir até você para fazer um acordo de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vão ter que conhecer que Deus é verdadeiramente contigo. Abimeleque vai, aleluia, reconhece que Deus era com Isaac e chama Isaac para fazer uma aliança, com juramento. Agora ele queria aliança. Antes ele queria entupir o poço, expulsar, mas agora ele queria uma aliança. Uma aliança de paz. Olha, não nos aflinja, não nos persiga, não nos faça mal, porque nós não te fizemos mal algum. Deixa eu te dizer uma coisa, como assim não fez mal algum? Eles apenas deixaram ir embora com vida, mas entupiram os poços do seu pai, entupiram os poços que Isaac cavou. Você já cavou um poço, já viu o trabalho que dá para cavar um poço, para chegar na água. Louvado seja o nome do Senhor. Para outro vir entupir o poço que você cavou, tentando destruir os seus sonhos, destruir os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que está debaixo da promessa, aquele que tem a promessa, aquele que é a promessa, nada nem ninguém pode atrapalhar. Pode entupir um poço, pode entupir 2 poços, 3 poços, não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde ele estiver, a bênção vai estar com ele. Sabe por quê? Porque ele é a própria bênção. Quando Deus abençoa alguém, ele é a própria bênção.
Quando Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ele diz: como eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? Deixa eu te dizer uma coisa: maldição nenhuma cairá sobre a tua vida. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Ninguém pode derrubar aquele a quem Deus levantou. Deus te escolheu, te colocou de pé, e o inferno vai ter que se curvar diante da autoridade que Deus vai te dar. Os teus inimigos vão ter que se curvar diante da autoridade que Deus está dando para você. Hoje Deus derrama autoridade sobre você, derrama autoridade sobre a sua vida. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia. Para encerrar esta mensagem, eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Abimeleque mandou entupir um poço, 2 poços. Foi entupindo, mas quando ele chega na casa de Isaac, Isaac dá um banquete para ele. Isaac teve a grandeza de dar um banquete para o seu inimigo. Isaac, ele teve a grandeza de dar um banquete para os seus perseguidores. Deixa eu te dizer uma coisa. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Lá na frente você não vai olhar para os poços que foram enterrados, não. Não vai olhar para a perseguição, não. Você vai dar um banquete para os seus inimigos. Você vai fazer um acordo de paz com os seus inimigos. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer da tua vida. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode amaldiçoar o homem a quem Deus abençoou. Ninguém pode, aleluia, tirar as promessas que Deus fez na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é você ficar debaixo da promessa. Fica aí debaixo da promessa, porque Deus vai fazer você prosperar em meio à crise. Deus vai fazer você prosperar em meio à perseguição. Não tem problema não. Deixa entupir o poço, não tem problema. Vai adorando, vai glorificando, vai abrindo novos poços, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. E eu quero terminar este culto, terminar esta mensagem com a oração. Eu quero orar nesta noite por objetividade. Eu quero orar nesta noite, aleluia, para que Deus possa nos dar graça, sabedoria, para continuar debaixo da promessa. Eu quero orar nesta noite, aleluia, para que Deus te mantenha debaixo da promessa. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha nos dar objetividade. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor venha nos dar estratégia, sabedoria para fazer as mudanças necessárias. Quando forem necessários ser feitas mudanças, Pai. Se há algo em nós que precisa ser mudado, Senhor, nos ajuda, Senhor, a mudar. Se há algo em nós que precisa ser transformado, Senhor, nos ajude a transformar. Renova, Senhor, as promessas sobre as nossas vidas, assim como o Senhor renovou as promessas na vida de Isaac, quando ele resolveu ficar em Gerar e não desceu para o Egito, Pai. Fala conosco, fica conosco, venha nos fazer prosperar sobre a crise, faz com que essa pessoa que está sendo alcançada nesta oração venha prosperar em meio às crises. Dá a sabedoria do céu, discernimento para entender, aleluia, aqueles que têm atrapalhado a sua vida. Senhor, afasta o mal de nossas vidas, aqueles trombas de porco, Senhor, que tem se levantado para atrapalhar a tua promessa, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos. Senhor, nos livra do mal, afasta de nós, Senhor, as pessoas, Senhor, que não contribuem para o nosso bem. Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para entender quando o Senhor assim fizer. Nos guarda, nos guia, nos livra de todo mal, renova a nossa fé, a nossa esperança, e continua abençoando as nossas vidas e nos dando força para continuar debaixo da promessa, Senhor. É isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.